Você quer saber como que funciona teste de proficiência da língua francesa aqui no Canadá? Me acompanhe nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês hoje. Vamos nessa. Moçada, hoje estamos aqui do lado dessa Place de la Cathédrale, na cidade aqui de Moncton, na província de New Brunswick. E é aqui onde fica um lugar chamado Aliança Francesa, onde eles fazem testes de proficiência da língua francesa aqui na província, o lugar mais perto de onde eu moro, que é aqui na cidade de Moncton. E para quem não sabe, aqui na província de New Brunswick, a cidade de Moncton é o lugar onde tem um grande número de francófonos. Não é uma região francesa, a região francesa da província é no norte da província, porém aqui muita gente fala francês. Inclusive, uma cidade que fica do lado de Moncton, tudo junto aqui, né, uma região metropolitana, cidade chamada Dieppe, a maior parte das pessoas falam francês. Então, vou mostrar para vocês como é que funciona. Vamos lá. E aí, pessoal, fica do lado dessa catedral bonita aqui, ó. Muito bonita mesmo. De pedra, olha só. Eu fico louco com essas arquiteturas assim. Muito bonito. E o lugar é aqui do lado, ó. Nesse prédio. E vamos lá ver como é que vai ser. Não vou poder filmar lá dentro, né, pessoal? Porque lugares de teste assim não pode filmar. Mas eu vou filmar aqui pra vocês por fora, pra vocês terem uma noção. E aí em seguida eu vou comentar como é que foi lá o exame de francês, que eu tô curioso para saber como é que vai ser. Não tô esperando pegar uma nota alta, porque eu não estudei muito. E vamos ver como é que vai ser. Aqui, ó. Tá até fechado, tem que ligar lá pro pessoal abrir. Acabei de finalizar aqui, moçada. Acabei de finalizar a primeira parte do teste, né? Então, que a primeira parte é a compreensão escrita, compreensão oral e a expressão escrita. Ou seja, primeiro você ouve para ver se você entende, depois você lê para ver se você entende e depois você escreve um texto, né? E é isso, moçada. Então, tipo assim, então a estrutura do texto, né? A estrutura do teste, eu achei que foi menos rígido do que o teste de inglês, menos rígido no sentido de protocolo, porque no IELTS, no CELPIP, os caras tiram seu óculos, eles olham se não tem câmera, eles mandam você revirar o bolso, sabe? Nossa! E fica ali em cima o tempo todo, um negócio bem forte assim. Aqui foi mais tranquilo, a moça só pediu para assinar, tal, guarda o celular e tá tudo certo. Fizemos aí o teste. Então a primeira parte é a parte de ouvir, né, que é a compreensão oral. Depois que você ouve, você tem a compreensão escrita, você lê os textos e escolhe a alternativa. Tem uma pausa de 10 minutos só para você ir no banheiro tomar uma água. E aí em seguida, depois da pausa, vem a expressão escrita, né, que é a produção de texto, basicamente. Cara, olha isso aqui rapidão. Olha aqui, igreja bonita. Olha isso. Moçada, ficou louco com essas igrejas daqui. Estão em Moncton hoje, né? Muito bonito, olha isso. Lindo, né? Show de bola. Mas basicamente é assim, né, gente? O teste, ele é mais... a estrutura é similar, né, aos testes de inglês. Então são as mesmas habilidades que eles avaliam em você. Só a primeira parte do teste de francês que eu achei que foi um pouco diferente do teste de inglês, do IELTS e do CELPIP, porque ele já começa o exercício aplicando o áudio. Então ele já começa o exercício tocando o áudio, e aí você tem que ouvir o áudio depois, e aí em seguida ele fala o que era para você capturar do áudio. Em algumas partes é assim. E aí fica confuso, porque tipo assim, primeiro você ouve o áudio para depois ele falar para você o que era para você prestar atenção, para depois você ler as alternativas e tentar encaixar no áudio lá de trás que você ouviu. Então isso aí foi meio confuso. Em algumas partes, tá? Da expressão, da compreensão oral. A produção de texto, que é a parte uma das partes que eu mais gosto. Eu fico em dúvida até hoje se eu gosto mais da produção de texto ou se eu gosto mais da parte falada, porque ambas eu gosto, cara, ambas eu gosto.
Só que a parte de produção de texto tem um porém, que é a gramática, né? Você vai ser avaliado pela gramática, então se você não escrever certinho, tudo mais, você leva ferro ali nos pontos, né? Já na hora da fala, você não precisa falar, não tem como a pessoa avaliar a gramática você falando, entendeu? Se você falar beaucoup, merci beaucoup, muito obrigado, a pessoa vai entender que você está falando muito obrigado, mas ela não tem como você errar a gramática de você falar, entendeu? Já na parte de escrita, eu gosto, porque eu gosto de escrever bastante, né? Me deu a oportunidade de escrever, eu gosto de escrever texto. Para mim, jogou qualquer tema, eu desenrolo. O problema é que você tem que seguir 100% ali, o máximo possível, né, da gramática, né? Você colocar as pontuações certas, escrever direitinho as palavras certas. E aí é onde que pega um pouquinho, né? Pega um pouco. O teste retorna a 1h45, que é quando eu vou fazer a última parte, que é a parte de conversação, que é a parte falada, né, pessoal? Então, e aí é mais rápido, é 12 minutos, se eu não me engano. 12 minutos é bastante tempo, viu, para a parte falada. É bastante tempo e pouco tempo ao mesmo tempo. Se você gosta de falar bastante, desenrola muito, eu gosto de falar bastante. Você se perde no tempo, cara, e não responde o que tem que responder, sabe? Então isso aí é meio complicado. Como eu falei pra vocês que eu gosto de... Ó, tá aqui a magrela, peguei agora aí. Boa pra caramba. Filé, magrela aí do tamanho adulto, né, que é pra mim, pra eu poder usar com as crianças, com a Marna, com a Kira. E voltando ao assunto aqui, né, moçada, da produção escrita, como eu falei pra vocês, eu gosto tanto que é uma pegadinha pra mim, olha só. E tem um limite mínimo de palavras pra você fazer, porém tem um limite máximo também de palavras para fazer a produção do texto. E aí o que eu fiz? Eu arrepiei nos textos. Aí beleza, eu olhei, faltava 3 minutos para acabar o tempo, aí eu chamei a examinadora só para eu confirmar que estava tudo certinho na última tarefa, que eram 2 textos. Ela olhou, mínimo de palavras ok, máximo de palavras ok também. Aí ela foi clicar na tarefa 2 e na tarefa 1 para conferir o mínimo e o máximo de palavras. Quando ela clicou na tarefa 2, tava com 210 palavras e o máximo era 180. E quando ela clicou no primeiro texto, era o máximo de 180 palavras também, tava com 280. Ela olhou pra mim assim e fez: o que você fez? Tipo, ela falou assim: que é isso? Gente, só tinha 3 minutos pra acabar. Aí eu falei: nossa senhora, eu tive que voltar correndo e apagar, e tentar apagar umas lapas do texto para que ficasse menor e mesmo assim continuasse fazendo sentido. Eu não acredito que eu fiz isso. Eu falei: meu Deus do céu. E como eu falei para vocês, eu gosto tanto de escrever texto, eu tenho tanta facilidade, que pra vocês verem, o primeiro texto era o máximo de 180, o mínimo era 120. 120 palavras já tava ótimo. Você se expressou com 120 palavras, tá ótimo. E o que é bom, tá, pessoal? Né? Não se expressar com o mínimo nem com o máximo, ficar no meio, porque você tem que ser capaz de se expressar com aquele limite de palavras, entendeu? Isso também faz parte da avaliação da língua, né? Se você não sabe se expressar com tanto X de palavras, então é porque você precisa treinar mais. Aí você vai perguntar pra mim assim: pô, então você é fera no francês, você domina o francês? Não, pessoal, não. Eu não domino o francês, não sou fera no francês. Eu tô chegando no intermediário do francês ainda, não sei nem se eu tô encostando no intermediário. Porém, produção de texto é uma habilidade, né, pessoal? Então, o que eu fiz? Eu usei o vocabulário que eu tenho, mais o vocabulário que estava disponível ali nos textos do exercício, e fui montando, pessoal. É assim que funciona a produção de texto. Eu nunca tive dificuldade de fazer isso. Enfim, a vida que segue. Agora eu tô terminando aqui o meu horário de almoço. Vou tentar passar aqui em mais um local para ver se eu consigo encontrar um cara aqui que tá vendendo um kimono baratinho aqui, um kimono A3 de jiu-jitsu, que eu quero ver se eu consigo voltar a treinar. Acabei de pegar mais um item aqui, pessoal, que foi um kimono A3, tá zerado, novinho. O cara deixou na caixa do correio dele aqui. E é isso aí, né, pessoal? Olha só como é que é a confiança, né? Peguei aqui, ó, kimono, moçada, 000, novinho. Sério.
não tá nem com ralado no cotovelo, não tem nada. Dá pra ver que o cara não usava muito. Ou o cara era faixa branca, né? Ele era faixa branca, então ele não judiava muito do kimono. Enfim, aqui ó, 60 conto. Esse aqui é fácil, os $200. O cara vende por $60. E é assim, pessoal, você tem que barganhar, porque se a pessoa anunciou, é porque ela quer vender. Então se ela quer vender, ela está disposta a negociar o preço. E você tem que pedir o preço, cara. Então assim, se você não pede, o não você já tem, né? Então eu sempre peço, cara, desconta ou barganho. Não desrespeito também, né? Não jogo metade, jogo um pouquinho abaixo ali. Ou pago em dinheiro, aí as pessoas negociam. Então é isso. Agora eu vou voltar lá para a Aliança Francesa, que agora tem a segunda parte do teste. Segunda, né? E última, né? Na verdade. Que é a fala. Vamos lá ver como é que vai ser. Então eu acabei aqui, pessoal. Tô saindo agora da salinha da Aliança Francesa. Foi pauleira, mas foi legal, foi bacana, foi bem interessante o diálogo. Foi bem parecido com o inglês, o teste de inglês. E é isso, estamos indo agora para casa, vou pegar o carro aqui. E moçada, a parte de fala é muito legal, porque você pode improvisar. Você improvisa na hora da fala. E aí, como eu mencionei para vocês antes, durante a fala a pessoa não consegue avaliar a gramática sua, porque não tem gramática na fala. O importante é você falar do jeito certo, mas não tem como avaliar se você está falando a palavra gramaticalmente correta, tá? Então, o que conta bastante é o improviso e é o preparo de você desenrolar uma conversa. Eu espero que eu tenha tido bons resultados, então fica aí, até a próxima.